Olá, tudo bem com você? E mais um Café com a Josi. Eu sou a Josi Oliveira, nutricionista, e com o meu método eu te ensino a emagrecer e resgatar a sua autoestima em apenas 6 passos. E hoje eu estou aqui para a gente bater um papo nesse cafezinho bem descontraído e falar de um tema que abrange várias situações, principalmente no seu processo de emagrecimento, na sua nutrição e que também atinge entre 5 mulheres, 3. Então vamos lá, começando pela constipação intestinal. Como que eu faço para avaliar se eu tenho essa constipação? Veja bem, se você passa entre 3 ou mais dias sem defecar, sem ir ao banheiro, consequentemente você já tem uma constipação intestinal. Se você vai um dia sim, um dia não, a cada 2 dias ou até no máximo em 3, seu intestino funciona normalmente. Veja bem, existem algumas doenças também, como diabetes, hipertiroidismo, alguma desordem na parte hormonal, principalmente nós mulheres, que também pode agregar uma constipação intestinal. Se acontecer mais de 3 dias, já tem a necessidade de procurar um médico, de preferência, um proctologista, ou de preferência, um médico da sua confiança, que você pode colocar todas as situações que você vem passando para que possa ser avaliado melhor. Mas olha só, antes disso, você precisa também aprender sobre a nutrição do seu intestino, tá? Então, quando você escuta falar, a Nutri já vem falar de água e fibra. Sim, precisamos de água e fibra para um bom funcionamento do seu intestino. Mas veja bem, como colocar em prática a quantidade de fibras, como colocar em prática o consumo de água. Nós começamos para você entender melhor a necessidade da água e da fibra na sua alimentação. Nós começamos a formação do nosso bolo fecal desde a nossa primeira refeição. É muito importante que você comece a hidratar e consumir fibras desde a primeira refeição. E para que então, Nutri? Por que eu preciso consumir fibras e água desde a primeira refeição? Para iniciar um bolo fecal hidratado e para, consequentemente, ter mais emoliência. E as fibras em contato com a água, ela vai ser solúvel, vai facilitar você de defecar, de conseguir ir ao banheiro. Veja bem, outro detalhe. Se eu inicio essa hidratação, esse consumo de fibras na primeira refeição e as demais também, porque o bolo fecal vai se formar ao decorrer do nosso dia. Então eu começo na primeira refeição, eu tenho a colação, que é o meio da manhã ali onde você consome alguma coisa, de preferência, minha orientação, uma fruta que seja laxativa. Qual fruta? Um mamão? Uma pera? Um abacaxi? Uma melancia? Sim, frutas que têm uma quantidade, um teor maior de fibras para que você consiga já formar esse bolo fecal diferenciado. E onde entra essa água? Ao decorrer do seu dia. Uma orientação, 1 hora antes e 1 hora depois do seu almoço, minha indicação é que você não consuma água. Por quê? Para não atrapalhar a absorção dos nutrientes, das fibras, do ferro e de todos os nutrientes que você consome na hora do seu almoço, que é uma refeição muito completa. E após essa 1 hora, claro, deve ser consumida, sim, a água e também as fibras. Então, voltando lá para a sequência das refeições, a gente vai agora para o café da tarde. Temos que ter fibra, mas temos que ter água também, para que o seu bolo fecal continue em movimento e formação, mas com hidratação e com emoliência. Veja bem, e isso vai ao decorrer até da sua última refeição. No meu curso, no meu método, eu ensino todos os caminhos que você precisa fazer para conseguir
um bom funcionamento do intestino. Veja bem, um detalhe mega importante: o intestino é um órgão que retém muito líquido, até 1,5 litro. E se ele retém muito líquido para poder fazer toda a absorção dos nutrientes, para poder fazer distribuição dos nutrientes, quando você não bebe água, as suas fezes passam a ficar mais ressecadas e, consequentemente, a dificuldade para defecar. Você já notou que quando você muda a sua alimentação, você consome um pouco mais de água, o seu bolo fecal fica diferenciado, com mais emoliência, diferente do enrijecido, que muitas vezes você já foi ao banheiro e já aconteceu? É isso que eu quero falar para você, a importância da fibra e da água. Nós adultos, pelo menos, no mínimo do mínimo, 1,5 litro tem que ser tomado todos os dias de água pura. Ah, mas o café que eu tomo, o suco que eu tomei, o chá? Não, água pura que você precisa tomar todos os dias, pelo menos é o mínimo, 1,5 litro. Nutri, mas já me falaram que uma média de 35 a 45 ml por quilo. Sim, se você conseguir ir evoluindo esse consumo, muito melhor para você. Você vai notar que se você... Porque, veja bem, sede para tomar 2, 3 litros de água, quem está iniciando não vai ter. Ah, então como que eu preciso fazer? Eu preciso ir educando, reeducando o meu paladar. Tomando sem vontade? Tomando sem vontade, para que você passa a gerar ao decorrer dos dias uma necessidade de hidratação. Você vai sentir uma sensação de mais secura na boca e isso, consequentemente, é seu corpo te pedindo mais água. Aí você vai avaliar, opa, em alguns momentos que eu não tinha tanta hidratação, eu não sentia tanta necessidade de água. E agora? Por quê? Porque o seu organismo passou a sentir necessidade pelo hábito que você está criando, né? Agora vamos lá. Mas só basta fibras das frutas ou água da hidratação? Não. Você precisa também ter uma boa alimentação. Você precisa também iniciar com uma quantidade de fibras nos demais alimentos, em outros alimentos. Quais são eles? Nas folhas verde escuro, no arroz, que você pode fazer uma opção do integral, numa carne com menos gordura, e ela vai ter uma consistência de proteínas que fica mais fácil ser digerida. Exemplo, peixe, exemplo, frango. Tudo isso ao decorrer do seu dia. Isso vai ser muito importante para você concretizar a formação do seu bolo fecal no final do seu dia. E outro detalhe muito importante, um alerta: não adianta você fazer isso somente hoje, somente amanhã. Você precisa desse progresso diariamente. Você precisa acostumar o seu hábito alimentar ao consumo de fibras e hidratação diariamente. Então não adianta você fazer tudo bonitinho hoje e amanhã você fazer mais ou menos. Beber menos água, consumir menos fibras, isso não vai adiantar. Então você precisa fazer todo esse processo. E o que acontece? Nós mulheres temos um reflexo normal de defecar. A gente chama de reflexo defecatório. Ah, sim, deu vontade no trabalho. Eu não quero ir porque surge um certo constrangimento, uma certa vergonha. Nesse momento, a minha indicação é que você deixe a vergonha de lado e tente sim ir ao banheiro. Tenta fazer a vontade fisiológica do seu corpo. Todas as vezes que você resiste a esse processo, consequentemente, você vai o quê? Trazendo um vício para o seu organismo, que todas as vezes que essa parte fisiológica acontece, você fala não, você não faz ela naturalmente, consequentemente, vai gerando o quê? Um colo mais irritado, uma flora intestinal com menos absorção de nutrientes, irritabilidade. E olha para você ver, estão em estudos agora atuais que o intestino, ele é capaz de produzir o hormônio do prazer, que é a serotonina, muito mais que o seu cérebro.
Então, todas as pessoas que têm o intestino preso, que têm a constipação, ela passa a ter mau humor, ela passa a ficar irritada, ela não tem um bom desempenho no seu dia a dia, aquela sensação de estufamento. Quem tem prisão de ventre, consequentemente, tem um aumento dos gases. E aí o abdômen cresce, dilata. Olha quanta coisa que vai acontecendo. Mas você só vai curar isso, a princípio, pela alimentação, e se for algo mais crônico, passando de 3 dias, não fazendo corretamente tudo que eu estou indicando aqui na parte nutricional, tem que procurar um médico para poder te orientar melhor e para poder fazer uma investigação mais a fundo, para ver se você precisa de um tratamento diferenciado. E um detalhe e uma indicação super importante: cuidado com os laxantes. Os laxantes de uma forma geral, algo que você vai viciar o seu processo e o seu peristáltico, que é o movimento que a gente tem do intestino, e vai começar a irritar essa flora. E o que vai acontecer? Você pode notar que você começa com uma dose, você aumenta para 2 doses, terceira dose, e a partir do momento que o seu intestino começa a ficar muito irritado e acostumar com aquela sensação, ele vai pedindo mais. Por isso que é um vício também para o seu intestino e vai te causando desconforto. Tanto é que chega uma hora que nada disso funciona. Os laxantes não funcionam, você dobra, triplica e nada. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, conservar a parte natural. Deixar esses laxantes de lado, essas vias artificiais que só vão atrapalhar e, consequentemente, te trazer malefícios, principalmente para a sua saúde, para o seu emagrecimento. Então, começa trabalhando o consumo das fibras e o consumo da água ao decorrer do seu dia. Não adianta comer mamão de manhã ou só à tarde. Se você não fez um bom café da manhã, se você não fez um almoço com uma quantidade de fibras ingeridas, indicadas, folhas verde escuro, se você não fez uso de frutas que são laxativas, como eu já expliquei, laranja, manga, ameixa preta seca, uma tangerina, que agora é a época dela, abacaxi, várias frutas durante o seu dia. Não adianta você só fazer consumo de água e não fazer o consumo de fibras. E isso tem que acontecer uma sequência dos dias para que você consiga melhorar esse trânsito intestinal. E aí você vai dar adeus àquele abdômen dilatado, aquele abdômen mais protuso, a sensação de não esvaziamento, que quando você vai no banheiro, você funciona o seu intestino, mas dá a impressão que ficou alguma coisa. Então, tudo isso vai melhorar. O primeiro passo é mudar a sua alimentação. Outro detalhe importante que você também não pode esquecer é tirar um pouco a farinha branca. A farinha branca, ela é constipante. Então, se você consome todos os dias uma quantidade de farinha branca, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, é mais um ponto negativo para acontecer ainda mais a sua constipação. Troca a farinha branca pela farinha integral aos poucos. Se todos os dias você faz uso de pão francês ou bolo, pão de queijo, começa trocando aos poucos por um pão integral, por uma fruta com algum cereal. Isso tudo vai te ajudando muito ao decorrer desse processo que você precisa fazer. Mas lembre-se, não adianta você iniciar, fazer um dia de fibras, um dia de água e não colocar em prática os demais dias. Vai te ajudar muito, mas você precisa iniciar. Você precisa de um dia após o outro e cuidado com a constipação crônica. Isso pode te prejudicar e você precisa de uma ajuda. Passou de 3 dias, já é diagnóstico de constipação. Então, primeiro passo, tentar melhorar com a alimentação. Não melhorou, procure investigar. Isso é um processo muito importante, mas eu não tenho dúvidas dessas dicas que, se você colocar em prática, vai ser sensacional. Você já vai começar a melhorar desde o primeiro dia, uma sensação diferente. E aí, você fazendo 1, 2, 3 dias, você já vai notar que vai ter formação de bolo fecal com qualidade, hidratação e fibras, e você vai começar a funcionar o seu trânsito novamente.
tá bom? Eu sou a Josi Oliveira, espero ter ajudado. Um beijo da Nutri. Tchau, tchau.